Eu daqui vou ao sebo Só de Ler da Monsenhor Celso, garimpar um filme em DVD da Almodóvar. Seção Drama, aqui interior do sebo cultural, sebo cultural, não deixa de ser, né? É Só de Ler aqui na Monsenhor Celso. Sim, achei 3, não só um filme, mas 3 filmes do genial cineasta espanhol Pedro Almodóvar, polêmico Pedro Almodóvar. Achei esse aqui, temos Pedro Almodóvar e Suas Mulheres, né? O exemplo do Volver, indicado ao Globo de Ouro de 2007, genial. As histórias do Pedro abordam o universo feminino de uma forma conhecida, porém que é tabu, que outro cineasta não quer falar, né? Então, Volver, ótimo filme desse genial, classificado como genial cineasta Pedro Almodóvar. Em seguida eu mostrarei para você o Tudo Sobre Minha Mãe, também não foge à regra, dentro da temática, né, do universo dele. Tudo Sobre Minha Mãe, com a Penélope Cruz, grande atriz do cinema mundial, né? O Fala Com Ela, que eu encontrei, não tem a Penélope, porém é um grande filme. Esse aqui, 2003. O legal desse filme aqui é que ele tem a participação do Caetano Veloso, cantando. Vamos allá. Acción. 1, 2, 3. Dicen que por las noches nomás se le iba en puro llorar. Dicen que no comía, nomás se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Vivendo ele mesmo, né? Ele mesmo, é um spoiler, o filme é um pouco antigo já, né? Senão vai estragar a experiência de quando você for ver o filme. O Caetano vivendo ele mesmo e cantando em uma apresentação lá com algumas pessoas. Bom filme também. 2 gênios, né? Encontro 2 gênios, Pedro e Caetano. Então era isso que eu fazia, né? Como válvula de escape do cinema, né? Corria para sebos, vinha garimpar filmes e mais diferentes gêneros, mas Almodóvar fazia parte também. Almodóvar era um dos que procurava. Também achava documentários bacanas, shows. Era isso que eu fazia aqui do Paraná. Vinha para cá e daqui ia me refugiar no meu quarto e meus filmes. Então é isso. Obrigado a você que acompanha esse passeio aqui por hoje falando de cinema, né? E agradecer ao pessoal aqui, né, do sebo Só de Ler, né, pela gentileza, né, deixar o filme aqui no interior. E a ideia é essa. Tchau e até o próximo vídeo falando de cinema. Já vou deixar aqui uma dica, uma pista no ar. Falarei de cinema. Valeu!
pergunta para onde foi o trio, o par romântico, a mocinha, o galã e o cômico, você terá a resposta em 2024. Falaremos hoje o que já sabemos, o que já vazou. Iremos falar hoje sobre a continuação do Auto da Compadecida ou o Auto da Compadecida 2, como queiram. É um grande clássico da literatura nacional, né? Onde tudo começou. Texto do maravilhoso do mestre Ariano Suassuna, tem aqui o livro em mãos, né? É uma peça escrita que estreou nos palcos no ano de 1955 e que já teve centenas de montagens. E quando foi em 2000, no ano 2000, saiu o longa-metragem, né? O Gael Arraes dirigiu o longa-metragem O Auto da Compadecida. Falarei aqui. O longa-metragem, na verdade, é uma compilação de 3 episódios, dos 4 episódios de uma minissérie que a Rede Globo exibiu no ano de 98. É o que eu tenho aqui. Eu tenho aqui esse box. Tenho o maior orgulho de ter esse trabalho, né? A minissérie passou nas noites da Globo. Foram 4 episódios em 98. 4 episódios. O Gael Arraes, né, fez uma compilação e o resultado foi, no ano 2000, saiu esse aqui, que foi o maior sucesso de bilheteria dos anos 2000 no cinema brasileiro. A compilação, ele deram uma enxugada, né? A compilação que se tornou o longa-metragem tem 100 minutos a menos do material que tem aqui, porque eu recomendo ver a minissérie, né? Recomendo, na verdade, ler o livro, né? Ler a obra de Ariano Suassuna, aquele que tiver a seu alcance, né? A gente sabe que houve um enxugamento muito grande, o próprio Ariano estava lá presente, né? O Ariano, ele de início, ele não quis liberar os direitos, né? Para que fosse feito a minissérie. Enfim, ele não queria ver a sua obra, a sua arte literária convertida para as artes visuais. Mas o Gael Arraes, né? Admirador dele, segundo o que eu li, morou na mesma rua que ele, conseguiu. Aí alguém pode perguntar, Jair, como é que os Trapalhões conseguiram? Também tem a Compadecida, que é uma montagem dos anos, salvo engano, dos anos 70, você pode pesquisar. Enfim, mas para ser feito, vamos dizer, essa montagem, essa adaptação 98-2000, o Ariano Suassuna esteve lá presente e eu acho que ele mesmo não permitiu muita coisa. Ele queria a sua obra na fidelidade, na essência. E foi muito bom, ficou à altura. O próprio Ariano Suassuna chegou a declarar que o personagem João Grilo, vivido pelo o Matheus Nastegali, foi a melhor tradução para os seus escritos. Para ele foi o melhor João Grilo, né, que existiu no cinema, nas montagens. Eu não sei no teatro, né, mas no cinema. Esse é o Auto da Compadecida, esse grande clássico que temos aqui em mãos, que já está quase entrando em processo de pré-produção. Da pré-produção já está, mas já está quase entrando em processo de produção para ser feita a continuação, né? Como eu perguntava para vocês, eu mesmo tenho a curiosidade de saber qual é o destino do trio, né? Do casal romântico, do Chicó e a noiva, né? E do João Grilo. Há muitos que dizem que estão meio apreensivos porque tudo que foi feito tinha presença física, a opinião e os textos
do Mestre Ariano Suassuna. O Mestre Ariano Suassuna não está mais entre nós. E como será essa viagem? Como o Guel Arraes e demais roteiristas deram essa continuação a esse trabalho. Muitos críticos dizem que não vai ser assim, a expectativa não vai ser superada. Eu diria que sim. Eu sou otimista, vou assistir também, obviamente, né? Quero que 2024 chegue. Porém, porque eu digo o seguinte, no teatro, na peça teatral, tudo se encerra com o trio. Mas, na ocasião, para os palcos, Chicó e João Grilo, naquela cena em que o João Grilo ressuscita, né? Volta do céu, do julgamento final. E o terceiro elemento que tem cenas é um palhaço. Um palhaço que narra toda a história. E para a adaptação 98, já criaram, né? Cinema, tem que ter um par romântico, tem que ter um final amoroso. Sumiu o palhaço e entrou a figura da Rosinha. E a Rosinha, no teatro, é citada apenas uma vez. Ela não tem assim todo aquele arco dramático, né? Foi criado o par romântico é cinema, para que assim emocionasse mais, Então, aguardar o Auto da Compadecida 2. Falar também sobre uma das baixas, há quem diga também, para aqueles que dizem que os textos não existem mais, Ariano Suassuna não escreveu uma continuação, né? Aos que dizem também que a ausência dos dois atores, né? O Padre João, vivido pelo Rogério Cardoso, e o Major Antônio Moraes, vivido pelo Paulo Goulart, o primeiro falecido em 2003, 3 anos após a exibição do longa nos cinemas, e o segundo, o Paulo Goulart, que faleceu em 2014. Enfim, outros personagens podem pegar para si esses outros atores, podem viverem esses dois personagens, porém ficou no imaginário. Rogério Cardoso, quanto humorista, foi do programa Zorra, enfim, é um grande humorista. E o Paulo Goulart, por sua vez, com aquele jeito dele, coronel mesmo, coronel nordestino. São duas baixas, são duas baixas grandes que, somada com a ausência de textos de continuação do Ariano Suassuna, mas eu acho que isso não vai comprometer. Vai comprometer e pode não ter o sucesso ou a coisa como foi a minissérie, nem tão pouco o longa, mas será um bom entretenimento. E falando em Nordeste, levando o nome do Ariano Suassuna, vai ser sempre uma coisa digna de aplauso. Então, que venha 2024 e eles também mostrem coisas sobre filmagem, sobre o desenrolar, todo o processo do Auto da Compadecida 2. A Compadecida, né, a Fernanda Montenegro, na casa dos seus 90 e poucos anos, já confirmou. Imagina, sem a dama do cinema nacional, não existiria, né? Eu acho que não teria nem motivos dar uma continuidade. É como não ter o Matheus Nastegali ou mesmo o Celton Mello. Então, é viver para crer e assistir e dizer que viva o cinema nordestino, que é um cinema universal. Viva Ariano Suassuna, viva o Auto da Compadecida.